paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens do Senhor, crianças e adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, não sei a hora que você vai ouvir esse live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim e para você. É a palavra de Deus, simples como ela é verdadeira. Hoje é dia 5 de novembro de 2024, o ano que Deus preparou para transmitir as boas novas de amor e paz de Deus aos corações. Vamos falar sobre a vida do justo. Hebreus 10, versículo 38 e 39, apenas para nós meditarmos. Diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vim vos falar da presença da palavra de Deus. O justo, o homem, a mulher, você, meu irmão e minha irmã, que é justa, justificado por Cristo Jesus, viverá pela fé, e da fé que Jesus Cristo te concedeu. Então essa fé vem dele. Se você recuar, a alma de Jesus Cristo não tem prazer nele, em mim e em nós. Mas se nós somos justos, justificados por Cristo Jesus, nós viveremos neste mundo pela fé. Qual fé, pastora? A fé que o Senhor nos otorgou. A fé que o Senhor nos concedeu pela grande bondade e misericórdia dele. Meus queridos irmãos, viver pela fé é nós ver o dia, a cada dia, semelhante ao outro dia, e quando tiver um buraco na frente, tenho certeza que vem alguém com uma pedra nas mãos para tampar aquele buraco, para você transmitir. Viver pela fé é como você chegar diante do mar vermelho e aguardar que Deus faça alguma coisa, como Deus falou com Moisés: toque na água para que a água se abra. Viver pela fé é você não ter o pão para comer, o dinheiro para comprar, a água para beber, mas crer, eu vou almoçar. Crer que tem água viva. Viver pela fé, você está condenado pela medicina à morte, mas viver pela fé é dizer: eu creio que essa enfermidade não é para a morte. Eu vou levantar deste leito e vou andar pregando a palavra, testemunhando o amor e o poder do Pai em Cristo Jesus, que há em mim pela misericórdia do Senhor Jesus. Viver pela fé é aguardar aquilo que é impossível aos olhos do homem, do ser humano, e você viver pela fé é dizer: eu estou vendo agora. Viver pela fé é receber a notícia que alguém morreu, e você dizer: esta morte, essa enfermidade não é para a morte, essa morte é para a glória do Pai. Você crê em Jesus Cristo, meu irmão? Será que eu creio em Jesus Cristo, minha irmã? Nós cremos em Jesus Cristo. Viver pela fé é crer nas coisas impossíveis. Ainda que esteja 4 dias que estivesse morto, se você viver pela fé em Cristo Jesus, vai ordenar que aquele morto levanta-te e anda. Porque viver pela fé é você conversar com Deus, ter um contato com a pessoa bendita do Espírito Santo, e o Espírito Santo te revelar: levanta e vai, fala. Viver pela fé é o Espírito Santo falar no seu coração, você olhar para a pessoa que a família está aguardando os momentos finais, tem nas mãos de cada um, olhando ele com lágrimas nos olhos, dizendo:
os médicos já deu o atestado de óbito, de viver pela fé que Jesus Cristo concedeu. Aquele que crê verás a glória de Deus. É dizer, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória do Pai. Deus, em Cristo Jesus, está procurando homens e mulheres em pleno século XXI, que viva pela fé, para que este mundo, que jaz o maligno, possa aceitar a Jesus Cristo. Porque todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo e for batizado, será salvo. E como a pessoa crê se não há quem pregue? E como pregar se não há quem envie? Mas eu quero vos dizer, se você vive pela fé, lembra-se que Jesus Cristo disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado será salvo. Em meu nome falarão novas línguas. É pela fé que você fala a língua dos anjos. Em meu nome porão as mãos nos enfermos e curarão. Em meu nome expulsarão os demônios. E se beber alguma coisa mortífera, não fará nenhum mal em mim nem em você. Se pisar numa serpente, nenhum mal fará. Tudo em meu nome. Viver pela fé é viver nesta palavra que Jesus Cristo falou lá atrás, há mais de 2000 anos atrás. Meu irmão pastor, minha irmã obreiro, irmão obreiro, irmã missionária, pregadores de avivalistas. Você crê e vive pela fé? Como está o seu coração? Como está a sua fé? Como está? Para você hoje, é possível levantar e impor as mãos sobre um canceroso que está desenganado pela medicina, ou é desafiar a própria medicina? Você não crê no Senhor Jesus Cristo? Você crê e vive pela fé em Jesus Cristo? Minha irmã, meu irmão, se você crê, se eu creio em Jesus Cristo. Ainda que o médico disser que não tem cura, enquanto Jesus Cristo não falar para mim, eu vou recolher para a minha glória, eu não digo que vai morrer. Porque viver pela fé é poder conversar com o Senhor. É conversar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Sentar sem murmurar, sem lágrimas, apresentar, Senhor, não me deixe enganado. O Senhor vai recolher-me essa pessoa? Fala comigo. Pai, se essa pessoa estiver desconcertado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, conserta ele. Perdoa o pecado desse irmão e dessa irmã, porque a tua palavra, eu creio, que passará os céus e a terra, mas essa palavra não passará. E tudo quanto pedir ao Pai, na oração, crendo, receberá e te-lo-á. Pai, por isso estou te pedindo, que eu quero ouvir o Senhor falar comigo. O Senhor vai recolher? Viver pela fé, meus queridos irmãos, é alguém de engatilhar-se um revólver, uma metralhadora, não importa o tipo da arma, na sua cabeça e dizer, vai morrer. Você viver pela fé e dizer, se o meu Jesus Cristo, se o meu Deus não aceitar, não disparará. Se for Ele que determinar, seja feita a vontade dEle. Caso contrário, você, com seus dedos, essa arma não disparará. Viver pela fé é você ver todo o mundo caindo, as enfermidades assolando, e você dizer, eu creio que o meu Deus, não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou santo, eu sou pó e cinza, mas eu creio no Deus que eu sirvo. E pela fé que Ele me concedeu, eu enfrento essa pandemia. Viver pela fé não é esconder no momento da angústia.
Viver pela fé não é dizer que não conhecem. Viver pela fé é dizer, quem que você busca sou a mim, sou eu, e deixa isso aí embora. Assim disse Jesus, e ele nos concedeu essa fé, nos enviando o seu santo e glorioso Espírito. Meus amados e queridos irmãos, por que você, por que a igreja, por que minhas irmãs, por que a murmuração, por que as queixas, por que as lágrimas, por que as ira e as contendas? Quem vive pela fé não vive mais por si, mas Cristo quem vive por si. Quem vive pela fé não vive mais a vida dele, mas é Cristo quem vive nele. Quem vive pela fé olha para o mendigo e diz para ele que Deus tem obra com ele. Olha para um aleijado e diz para ele que Deus quer o sarar. Quero dizer para os crentes, para os pregadores desta palavra, que pregar a palavra precisa ter fé naquilo que prega. Se você prega cura divina, você tem de crer na pessoa que cura, que chama Jesus Cristo. Você que está enfermo, com câncer, qualquer tipo de enfermidade ruim, se tiver alguma enfermidade boa, você fala para mim, que eu não sei qual é a enfermidade boa. Você precisa de crer. Você tem fé. O crente não é para aceitar, veja bem, não é para aceitar a enfermidade e dizendo assim, se Deus quiser. Deus está dizendo para a igreja, para mim e para você, sede santo como eu sou santo. Jesus Cristo, ele morreu, foi matado, crucificado, mas ele não tinha enfermidade. Ele era santo. Ele quer que você e eu tenhamos uma vida de santidade. Viver pela fé é no momento de angústia, de dor, de tristeza, de traição, de perseverar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Dizem que vão me matar, mas não sabem que se fazer isso comigo, vai me estar levando para perto do meu Jesus. Eu sei que você, o homem ou a mulher, prega esta palavra como religioso ou religiosa, mas não crê no Jesus Cristo da cruz, naquele homem que andava aos pés na Palestina, na Terra Vermelha, aonde tinha homem que tinha sede, tinha fome, tinha canseira, para curar os cancerosos, os leprosos da época, que era pior do que o câncer, para curar os cegos, os paralíticos, os ressecados, mãos mirradas, levantar os mortos, abrir a madre das mulheres, curar os frutos do sangue. E ele não ia de avião, ele não ia em comitiva, senão a pé. E não tinha pressa de chegar aonde ele ia, para ressuscitar uma jovem, que um pai tinha ido buscar. Que viver pela fé é você não orar hoje e amanhã estar reclamando a Deus, eu tenho orado tanto. Amados, eu estou terminando o tempo do deserto. 40 anos o povo de Israel passou no deserto. E eu em janeiro faço 40 anos. Fevereiro, maio,
Eu faço 40 anos de batismo. Vou sair do deserto. Faz 40 anos que eu saí do Egito e estou rodando no deserto. Viver pela fé, saber que ainda que hoje eu estou no deserto, mas vou atravessar o Rio Jordão, que já atravessei o Mar Vermelho. Viver pela fé, olhar para minha família, desviados, errados, fazendo aquilo que não agrada a Deus, e olhar para cada coração, para cada mente, dizer, esse aqui será um pregador, essa será uma pregadora, vai ter os dons do Senhor nas mãos. Viver pela fé é viver como vivia Jó. Nas madrugadas, levantava para orar e apresentar a Deus seus filhos, suas filhas, se porventura fizesse pecado, o Senhor a perdoasse. Viver pela fé é aguardar a volta de Cristo na nossa vida hoje, como se não existisse amanhã. Viver pela fé, meu irmão, é amar o meu irmão que fala mal de mim. Porque Jesus Cristo falava mal dele e ele amava. Viver pela fé é amar essa irmã, essa jovem, que olha para você e te ignora. Quantas irmãs, quantos irmãos me ignoram? Se eu não viver pela fé em Cristo Jesus, olhando para os momentos que Jesus Cristo foi ignorado pelo povo de Deus da época, sendo ele Deus, o Filho de Deus, tendo ele o poder de soprar e a pessoa morrer, tendo ele o poder de dar a vida às pessoas ou a morte, e ele não se levantava para dizer, quem sou eu? Vocês sabem quem sou eu? Ele também transmitiu essa fé. Quem sou eu na ordem do dia? Viver pela fé é olhar para dentro de mim, examinar o meu coração, a minha mente, meus lábios, minhas mãos, e dizer, como eu sou privilegiado, eu sou tão pecador, sou tão fraco, tão errôneo, e é Deus, pela grande misericórdia dele, tem me concedido a salvação. Viver pela fé, meus irmãos, vai muito mais além do que dizer eu creio em Jesus Cristo. Você sabe o que é viver pela fé? Jesus Cristo vim te buscar hoje. Você pode dizer, mas eu tinha um plano para amanhã. Qual é o plano melhor do que o plano de Deus na nossa vida? Viver pela fé é você morrer sem ver os céus e dizer, eu vou morar com Cristo. Se você crer, verás a glória de Deus. Viver pela fé, meus irmãos, não é receber elogio, abraços. Não. Viver pela fé é você não ter o pão para comer. É você não ter a água para beber. É você não ter lugar onde reclinar a sua cabeça. E você levantar e marchar debaixo de uma figueira, debaixo de uma zumbra. Você, pela fé, você visita a casa das viúvas, os órfãos. Pela fé, viver pela fé é visitar os leprosos, os adéticos, os lunáticos, os cancerosos, e dizer para essas pessoas, Jesus Cristo, minha irmã, Ele te cura desse câncer. Eu creio, irmã, você crê que Jesus Cristo pode curar o câncer, pode curar a depressão, pode curar a diabetes, pode curar qualquer tipo de enfermidade, colesterol, coração. Viver pela fé, dizer, o Senhor troca o meu coração
Coloca um coração novo, para que eu ande, me dê virtude, vigor, para que eu ande e vá pregar este evangelho. Em todo lugar, aonde o Senhor me enviar, eu irei. Chama-se viver pela fé. Quem sabe você é muito grande e Deus te chama e fala, vai pregar em tal lugar. Lá é uma igrejinha onde tem 4 ou 5 crentes numa favela. Você vai falar, mas eu preparei uma mensagem para pregar neste lugar. Viver pela fé é você olhar para 3, 4 crentes naquela favela e dizer, se aqui levantar uma alma salva, um pregador, como foi Billy Graham, por que não pode sair daqui? É Deus quem vai salvar, é Deus quem vai ungir, é Deus quem vai levantar e fazer dele um pregador, um orador, curador de enfermidade, profeta, profetiza. Viver pela fé, meus amados e queridos irmãos, é viver hoje como que se não existisse o amanhã. Se você, igreja, meu irmão e minha irmã, entendesse o que é viver pela fé, você passaria a amar. Se você conhecesse o que é o amor que Deus coloca no nosso coração, às vezes nós perdemos o fôlego, o ar que respiramos. Perdemos sono. Quando nós olhamos pela igreja, pela fé, nós vemos as irmãs que estão chorando, os irmãos que estão chorando. Pela fé nós vemos aqueles que estão murmurando, porque receberam uma palavra, crendo que era Deus que estava falando e aconteceu o contrário. Para você viver pela fé, é você voltar-se para Cristo. Veja bem, o 39. Nós, porém, nós os crentes, não somos daqueles que se retira para a perdição, não. O crente não pode ser perdido, não perde a salvação. Viver pela fé é você pecar no meio do trajeto, errar, parar, não aguenta mais, torna a pecar, mas você crê que Jesus Cristo, que conhece a sua fraqueza, as suas necessidades, se você crê e pedir perdão ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, todo tipo de enfermidade, de pecado que você cometeu, você vai alcançar o perdão. Por isso que nós, os crentes, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Para o homem perder a salvação, ele precisa perder a fé. Quantos crentes que vacilam na fé, um pecadinho, uma tribulação, uma contenda, uma palavra de maldição, uma acusação indevida, ele fica triste, uma traição, ele deixa a igreja. E a igreja é você, meu irmão, a igreja é você, minha irmã, a igreja sou eu. Mas Deus tem prazer que nós estejamos unidos. Se eu sou fraco, ore por mim. Se eu sou feio e você não me aceita, ore por mim. E eu orarei por você. Quantas vezes a pessoa recebe oração, intercessão feita por pessoas que eles se ignoram. Quantas irmãs que ignoram a pessoa e a pessoa vive do joelho no chão, orando em favor dessa irmã, desse irmão, dessa família. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você está de pé pela fé daquele irmão, daquela irmã que você não considera. E a pessoa sabe que não é considerado por você, mas ele vive pela fé. Ele não é daquele que se retira para a perdição, não.
mas daqueles que crêem para a conservação da alma. Ainda que alguém me toque da igreja, alguém que toque da igreja, não volte atrás, mas crê para a conservação da sua alma. Crê em Jesus Cristo. A salvação, meu irmão e minha irmã, só é perdido quando nós voltamos para trás, se retiramos, não aceitamos mais a palavra de Deus, culpamos a igreja, culpamos a Jesus. Jesus Cristo não faz nenhuma coisa de errado para nós. Ele está sofrendo junto com você, meu irmão. Você deve ser daqueles que crê para a conservação da alma, porque Jesus Cristo está sofrendo com você. Por isso, meus amados e queridos irmãos, eu canso de vos dizer, não maltrate o filho de Deus, uma filha de Deus, o jovem, um adolescente, um ancião, uma anciã. Não atire pedras nos profetas do Senhor. Não ignore a idade de uma pessoa, porque você pode estar diante de um profeta de Deus, de uma profetisa de Deus, diante de um homem e de uma mulher de Deus, que Deus preparou para te abençoar, para que você cresça. Mas se você não crê que aquela pessoa tem a graça de Deus para te ajudar na oração, no conselho, na pregação da palavra, no contato com o Pai, você vai se retirar. Aí se retira para a perdição, ignorando a palavra de Deus. Mas Deus continua sofrendo, longe de mim ou de você, de fazer alguém ser lançado fora da igreja. Não persiga o homem ou a mulher na igreja. Não persiga o seu irmão ou a sua irmã. Não fale mal do seu irmão. Obreiros, defende a obra de Cristo Jesus. Se você crê em Jesus Cristo, lembre-se que você é único. Se dentro da sua igreja tiver 100 pessoas e tiver um apedrejamento contra você, lembre-se, você vai ter fé, vai ter que crer em Jesus Cristo. Só você vai ser apedrejado. Os seus amigos do churrasco, de consagração, de oba-oba, são os discípulos de Jesus. Quem defender você vai ser apedrejado. Vão fugir todos. Vai ficar só você. Mas pela fé em Cristo Jesus, você deve orar em favor dos seus amigos. Porque daqui 3 dias você vai ser restaurado. E quando você estiver restaurado como homem de Deus, você vai ter que ir atrás desse povo. Porque eles fugiram e se retiraram. E é para a perdição. Porque tinha medo da morte. Mas você é um homem de Deus. Creu em Jesus Cristo como ele creu no Pai. Você vai levantar e vai dizer, eu vou buscar esse povo. Eu vou buscar esses meus irmãos. Vou buscar minhas irmãs. Eu vou buscar, sabe por quê? Porque eu a amo. Faz parte da minha vida. Eu não posso entrar no paraíso sem esses irmãos. Eles são a coroa do meu ministério. Eles são a coroa da minha vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu espero
que você, minha irmã, você, meu irmão, seja daquele que crê para a conservação da sua alma. Minha irmã, você passa tristeza, angústia na alma, é desprezada, sofre com o esposo, sendo pastor, sendo crente, sofre com os filhos, sofre com a igreja, é ignorada, é humilhada, é chamada de velha, mas você ama. Se você crê em Jesus Cristo, se você viver só pela fé, você vai dizer uma coisa: eu ouvi a palavra do meu Senhor, neste mundo tereis aflições. Quando fizeram assim com o Filho do Homem, não faria assim também comigo. Mas o amor seja sempre no seu coração. Os seus lábios estejam prontos para transmitir uma palavra de amor, de carinho. As suas mãos estejam prontas para estender, para orar em favor daqueles que precisam, aqueles que estão angustiados, tão triste e abatido, aqueles que estão enfermos. Meus irmãos e minhas irmãs, a enfermidade que a igreja está enfrentando hoje é fora de sério. Eu sou um pastor, eu preciso de orar por esses cancerosos, porque eu creio no Jesus Cristo que cura o câncer. Esse foi o Jesus que curou da minha garganta em 2089. Eu creio no Jesus Cristo que levanta o abatido e oprimido. Foi Ele que me levantou. Eu creio no Jesus Cristo que transforma o coração de pedra, egoísta, num coração manso e humilde. Quantas afrontas tenho enfrentado? No meu tempo de não crente, eu não tinha amigos, também não tinha inimigos. Não vivia de ameaças e não aceitava ameaça. Hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo amor e pela confiança que eu tenho nele, quantas ameaças recebi, quantas me disse contra mim. Eu fico olhando, se eu fosse o velho homem, essa pessoa tinha que provar. Por que está falando de mim? Mas em Cristo Jesus eu sou um novo homem e vivo pela fé. Não é o Antônio que vive. Eu sou filho de Deus. O meu nome não foi transmitido para mim, qual é meu novo nome, mas já tem um outro nome. Amados, eu tenho um camarada que a esse eu nunca perdoo. E nunca senti desejo de a perdoar. E nunca o Espírito Santo falou comigo para perdoar esse camarada. Esse camarada se chama Satanás. O bichinho nojento, mentiroso, fofoqueiro, divisor, assassino, ladrão, salteador. Esse camarada chama Lucifer. Esse é meu inimigo ferrenho. E ele sendo meu amigo, meu inimigo, ele prepara mesas, pratos, para mim tentando ser meu amigo. E ele sabe que eu sou inimigo dele. E ele também sabe que ele não me aceita, ele quer me matar, mas é traidor. Minha irmã, quem sabe você também é assim. Deus tem um chamado para você amar a Cristo, amar as almas. E esse inimigo seu na terra, chamado Satanás, luta contra você diuturnamente para te matar. Como ele quer te matar? Preparando pratos para você, tirando você na comunhão do Espírito Santo.
E depois que você pecar, ele sopra no seu ouvido que não tem mais jeito. Você pode dizer para mim, nunca ele preparou o prato. Oxalá, que cada 10 homens ou 10 mulheres que eu tivesse ouvindo essa live, as 10 pessoas falassem, a mim Satanás nunca preparou o laço. Porque para mim ele sempre prepara. Satanás, ele não presta. Ele procura confundir as mentes do povo. O crente, para chegar diante de Deus, ele tem que viver uma vida de fé. Se a sua fé é pequena, minha irmã e meu irmão, peça ao Senhor para acrescentar a sua fé. Porque a fé, você está tomando um tapa de um lado do rosto. Pela fé que Cristo Jesus Cristo falou para você, crendo que Ele é poderoso, é vingador dos nossos inimigos, você tem oferecido o outro lado. A pessoa está com um punhal para transpassar o seu corpo. Pela fé, você faz como um cordeiro, entrega-se. Olhando para os céus e vendo Jesus Cristo à direita do Deus Pai. Assim fez diácono Estevão quando foi apedrejado. Viver na fé, pela fé, meus amados, é ouvir a voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo e obedecer. Ele dizer para você, levante e passe do outro lado. Você fala, Senhor, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho saúde física, mas se você crê, Jesus Cristo mandou, você disse, eu vou, porque eu sou forte, tenho saúde, tenho condição, como? Não importa, o Senhor mandou e eu vou. Se você crê, Jesus Cristo prepara tudo para você. Mas Jesus Cristo não quer que você prepare a vida, a casa, o carro, a conta bancária, dizendo que depois vai fazer a obra. Quando você está com a conta bancária grande, está bem, você passa. Eu nunca viajei, nunca passeei com a família, eu vou fazer uma viagem, vou passear. Isso não é viver pela fé. Viver pela fé é você receber o seu pagamento, você tirar o dízimo pela fé, não é obrigado, pela fé, você tem um contato com Deus no negócio. Que o dízimo é coisa pela fé. E você acabar de pagar suas contas, tirou o dízimo e quanto sobrou dinheiro? Nada. Eu tenho 30 dias para não passar na minha casa nenhuma dor de cabeça que eu não posso comprar um comprimido. Isso chama-se de viver pela fé. Mas você viver pela fé com conta bancária alta, bons convênios, isso o mundo também vive assim. Deus quer homens e mulheres na igreja que viva pela fé em Cristo Jesus, trabalhando, se for o caso, dia e noite, para não ser pesado aos outros. Eu vivo pela fé no Senhor Jesus Cristo, que Ele vai me conceder a bênção, as vitórias. Meus irmãos, quem sabe você vai ouvir falar sobre a fé. E medite nessa palavra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus abençoe minhas irmãs, que Deus abençoe pastores e obreiros, igreja, amigos e vizinhos, que Deus abençoe esta nação, que Deus abençoe o nosso presidente, que Deus abençoe o governador do estado, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, que Deus abençoe nossos senados, o juizado,
Que Deus abençoe este mundo, que Deus abençoe o homem e a mulher que peca diuturnamente, que eles possam crer nesta palavra e aceitar a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a nação de Israel, converte os corações que estão em guerra. Que Deus abençoe as famílias que estão lá na União Soviética, no meio da guerra. Que Deus abençoe o destino dessa nação para o ano que vem. Que Deus abençoe a igreja para o próximo ano. Que Deus abençoe o pastor da igreja. Que Deus abençoe os membros da igreja, os jovens, adolescentes, as criancinhas. Que Deus abençoe esse irmão e essa irmã. Que Deus abençoe as mães e as filhas. Que Deus abençoe a mulher criada por Deus com toda a honra e toda a glória. Ore pelos pastores, pela igreja, meus irmãos, pela minha família. Somos carentes das vossas orações. E ore por mim, que sou carente. É a paz do Senhor Jesus Cristo.